sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste isto para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça com Deus e os homens. Foi a leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 2, versículos 40 ao 52. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por esse momento. Nos ajude, nos dê vitória e graça, em nome de Jesus. Amém. Quero mandar o meu abraço a todas as classes da Escola Bíblica aqui do Pontilhão, todas as classes e também das congregações. Meus irmãos, então nós queremos lembrar você que a leitura bíblica em classe que nós fizemos, ela vem retratando, deixando bem claro o fortalecimento, o crescimento de Jesus em graça e em conhecimento. Ela vem fazendo demonstração para nós daquilo que nós queremos levar até os nossos irmãos nesta manhã. A nossa introdução aí, eu quero bem rapidamente relembrar os irmãos que na aula passada nós aprendemos sobre a encarnação do Filho de Deus, onde Jesus, ele vai se tornar homem perfeito e vai estar no meio de nós. Na lição de hoje, ao tratarmos da humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos deixar bem claro que a humanidade de Jesus era real, não aparente. Queremos deixar bem claro que Jesus, mesmo sendo 100% Deus, ele agora se faz 100% homem. E eu quero também lembrá-los que esta divindade e esta humanidade não eram conflitantes, elas eram harmônicas, ou seja, o Senhor Jesus, ele jamais, eliminou a sua deidade, a sua divindade, como também não fez com a sua humanidade. E é por isso, por esse motivo, que ele, Jesus, tem poder para salvar o mais vil, o mais miserável pecador. É a nossa introdução. O nosso primeiro ponto, ele fala de Jesus, verdadeiro Deus. Meus amados, eu quero lembrar que o primeiro ponto diz: professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Jesus não é meio Deus e nem meio homem. Ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da sua divindade. O subponto 1 do primeiro tópico, ele diz o seguinte, que Jesus, ele tinha a sua eternidade com o Pai. Jesus, ele é eterno. O que quer dizer eterno? Ele sempre existiu. Ele não teve princípio e ele não tem fim. Jesus sempre existiu. Nesse subtópico, nós queremos lembrar os irmãos que o Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é chamado pelo profeta Isaías, no capítulo 9,
versículo de número 6, de Pai da eternidade. Vejamos então Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Aí agora, para provar que esse menino é 100% Deus, Isaías registra: ei, esse menino é o Pai da eternidade. Então Jesus, como Deus, ele é eterno. Então nós queremos então te lembrar que Jesus, ele é chamado de Pai da eternidade. Jesus estava com o Pai, Jesus sempre existiu. Continuando, antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai ele criou todas as coisas. João, no capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia Sagrada, ela é clara. João diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, relembrando aqui a eternidade de Jesus, eu quero entrar na sua casa mais uma vez dizendo: Jesus é 100% homem e 100% Deus. A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade e também diz que ele é o Criador de todas as coisas. O segundo tópico, ele diz, segundo subtópico, fala de seus atributos, grandezas e perfeições. Primeiramente, eu quero te lembrar que Jesus, para quem está com a lição me acompanhando, sobre os atributos e grandezas e perfeições de Jesus, primeiro, ele é a fonte da vida. O versículo 4 do capítulo 1 de João diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, olha só, logo, Jesus tem vida em si mesmo. Jesus, ele é autoexistente como Deus. Ele sempre existiu. Ele não teve princípio como Deus, e como Deus, ele não tem fim. Então, ele tem vida em si mesmo. No capítulo 5, versos de número 16, a Bíblia diz que Jesus, ele era perseguido pelos judeus, devido aos milagres e às maravilhas que ele fazia, principalmente no dia de sábado. Ele, Jesus, ele veio como homem para fazer a obra do Pai, e a principal era o resgate da humanidade que estava perdida. E é por isso que esse Jesus, ele tem vida em si mesmo, ele é autoexistente, ele é o doador da vida, ele é aquele que nos dá a vida. Essas são as grandezas de Jesus. Tem muita gente querendo diminuir Jesus, tem muita gente querendo dizer que Jesus não é Deus, ou é um Deus com letra minúscula. Não, não, Jesus, ele é o Deus eterno. Jesus, ele é o Pai da eternidade, ele é o doador da vida, e ele tem vida em si mesmo. Eu ainda gostaria, nesta manhã, de meditar com os irmãos a carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 7, versículo 16, a Bíblia diz assim: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel.
véu. Eu gostaria que você entendesse que uma das grandezas de Jesus também aqui, expressada no versículo 16 da carta aos Hebreus, é o seu eterno sacerdócio. Jesus Cristo, ele também traz como atributo o seu sacerdócio eterno. Jesus Cristo, ele como sacerdote eterno, perfeito, é aquele que, sendo Deus, ele se faz homem para fazer sacrifício por mim e por você. Somente lembrando que lá no Antigo Testamento, toda vez que o homem pecava, era o animal que pagava, era o animal que tinha que morrer. Mas agora Jesus, como sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele agora, Jesus, ele ao se fazer homem, ao se tornar homem, ao encarnar, ele vai substituir este animal, para que eu e você pudéssemos ser remidos, para que eu e você pudéssemos ter a nossa salvação garantida. Jesus ainda, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente e é imutável. Nós não podemos ignorar isso. Jesus, ele não vai usar desses atributos aqui como homem, mas ele não os perde, porque ele continua 100% Deus. O versículo 3, o subponto 3, ele vai nos explicar isso, porque ele diz que esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. O que é isso, meus irmãos? Lendo aqui, quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos, sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória, que desde a mais remota eternidade, desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Este texto, que eu quero ler com os irmãos agora, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar essa doutrina do esvaziamento, chamada também de kenosis, ou kenosis, ou seja, doutrina do esvaziamento. O que é isso? Jesus, ele vai esvaziar-se de sua glória, porém não de sua divindade. Ele continua sendo Deus. Vamos entender então com a leitura do capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Diz assim a Bíblia: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, sendo Deus, diz o texto, ele se esvaziou, ele humilhou-se a si mesmo. Olha para mim aqui um pouquinho na sua casa. Eu não vou demorar na aula, mas eu preciso ainda estar alguns instantes com você. Imagine bem, muitas das vezes entra em nós aquele sentimento de orgulho. Eu não sei quantas pessoas estão me assistindo aqui agora, mas muitas das vezes há um sentimento de orgulho que adentra no ser humano. O ser humano, ele às vezes pensa ser melhor do que o ser irmão. Ele às vezes, devido à sua classe social, devido ao seu status, ele pensa ser melhor do que o ser irmão. Aqui está um modelo que Jesus dá para mim e para você. Jesus, sendo Deus, ele humilha a si mesmo, ele esvaziou-se de sua glória, ele toma a forma humana, ele se torna homem para estar no nosso meio. E Jesus, ele esvaziando-se de sua glória, mesmo assim, seus discípulos sabiam que ele era Deus. Seus discípulos sabiam. Mateus 14:33, quando Jesus vai andar sobre o mar, os discípulos vão dizer assim: verdadeiramente ele é filho de Deus, e o adoram. A Bíblia diz que adoração somente Deus pode receber, e o texto diz que os discípulos o adoram. Se os discípulos o adoram, os discípulos estão dizendo que Jesus é Deus. A expressão de Mateus, ao escrever ele é filho de Deus, é porque Mateus está escrevendo para um grupo. Mateus está dirigindo o seu evangelho do ano 60 até o ano 64, da Antioquia da Síria. Ele está escrevendo para judeus convertidos à fé cristã. E esses judeus convertidos à fé cristã, eles ainda não tinham uma noção exata que eu e você temos na Trindade. Mas agora, esses judeus convertidos, eles estão entendendo que Jesus é aquele que estava na eternidade com o Pai, e que Jesus, ele é o próprio Deus. Então a declaração filho de Deus é porque Mateus ele quer chegar nesse grupo e dizer para eles: olha, como ele é adorado, vocês são sabedores que somente Deus merece adoração, somente Deus pode ser adorado. E Mateus está dizendo: olha, não são vários deuses, é somente um Deus. Porém, este Deus, ele agora, ele se manifesta também na pessoa do Filho, na pessoa da segunda pessoa da Trindade. Ou seja, Mateus, ele está dizendo para esses judeus convertidos, para esses judeus agora que passam a entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como Deus, são um, como pessoas, ministérios diferenciados, ministérios distintos, mas um único Deus, um único Senhor Todo-Poderoso. Então, ele está agora levando a esses convertidos, e eles agora estão conhecendo que Jesus
Ele é o Filho de Deus, mas Ele é Deus Todo-Poderoso. Então, nessa manhã, eu venho dizer a você que esse Deus Todo-Poderoso se fez homem e veio até nós, e agora nos dá o direito de um dia estarmos com Ele lá no céu. Então Ele é 100% Deus, mas também é 100% homem. O ponto 2, ele vai dizer que Jesus estava no seio do Pai. Eu quero ler com você João, capítulo de número 1, o versículo de número 18. João capítulo 1, versículo de número 18, diz assim a Bíblia Sagrada: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então ouçam bem, o nosso comentarista, ele, ao trazer aqui que Jesus estava no seio do Pai, vamos entender aqui, antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. A Bíblia diz que o próprio Jesus é quem vem trazendo esta revelação. Agora, não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele Jesus eterno e Pai da eternidade, ele participou ativamente da criação do mundo. João capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai nos explicar isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você que está comigo pode escrever aí glória a Deus e aleluia, pode dar um glória a Deus e aleluia, porque o nosso Jesus é Criador. A Bíblia que está dizendo, Ele é Criador. Para aqueles que pensam que Jesus estava inativo, que Jesus estava inerte, não, Ele é Criador, glória a Deus por isso, aleluia. Dá um aleluia aí, faz um joinha, faz aí, mostra o coraçãozinho aí, de que Jesus, Ele trabalhava, Ele estava sempre trabalhando. É a Bíblia que diz, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é muito bom, eu louvo a Deus, Jesus é maravilhoso. Então, meu amado, minha amada, aluno da EBD, você só está aqui porque Jesus te fez. Você só está aqui porque Jesus é Criador. Glória a Deus. O segundo tópico aí diz que ele profetizado no Antigo Testamento. Olha que interessante. Olha que interessante. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 15, Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, a Bíblia Sagrada diz assim, ouça bem, o livro de Gênesis, você que é estudante da Bíblia, porque é importante ser estudante da Bíblia, a palavra Gênesis quer dizer Bereshit, Bereshit quer dizer no princípio, princípio de tudo, princípio de todas as coisas. E Deus reservou um livro, onde Moisés, lá no deserto, ele escreveu, lá no deserto. Olha como Deus é inteligente. Lá no deserto, Deus vai escolher um agiógrafo, um escritor, Moisés.
E Moisés ele vai escrever já a respeito de Jesus, capítulo 3, versículo de número 15. Quando o homem desobedece, peca contra Deus, a Bíblia diz que Deus ele começa a declarar sentenças. Eu e você estávamos condenados, mas olha o que acontece. A Bíblia diz assim, Deus falando agora com o adversário, com a serpente. Deus agora, ele deixando claro, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só que escritura bonita. Olha que coisa maravilhosa. Deus graciosamente converte a depravada afeição da mulher de Satanás para si mesmo. O que é isso, irmãos? Acabou. O homem pecou. Adão e Eva, acabou. Aí Deus agora vem. Deus que é sempre misericordioso. Deus que tem o controle de tudo. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. O adversário pensou que o plano estivesse frustrado, mas eu tenho uma notícia boa para você. O projeto de Deus não fale. O projeto de Deus nunca deixará de existir. Jó já falou isso no 42:2, que nenhum projeto de Deus deixará de se cumprir. E Deus agora, o que Ele faz? Deus agora, Ele está nos dando uma esperança. Ele está dizendo assim: da mulher vai nascer um, e este vai ser ferido, o sofrimento, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E a Bíblia diz ainda que Jesus vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo de nossos pés. Ou seja, nós não podemos vencer Satanás pela carne, mas nós o vencemos pelo poder do nome de Jesus. Então, meu amado, ele foi profetizado no Antigo Testamento, no primeiro livro. Moisés já o vê. Moisés está diante de um povo rebelde, povo obstinado, povo duro de coração. Mas Moisés, ele traz aí aquilo que o Senhor havia dito. Logo quando o homem peca, Moisés relembra que a qualquer momento o Salvador, o Senhor, há de se revelar. Então é motivo de você dar glória a Deus, porque você nasce, e você nasce inimigo da cruz de Cristo, mas Jesus é aquele que me resgata, é aquele que te resgata, é aquele que através da sua morte, ele nos livra das garras do diabo. Que eu acho interessante, Romeu, Bruno e Vicente, e todos que estão me assistindo nesse momento, que o sangue de Jesus, ele tem tanta eficácia, que ele resgatou os crentes do passado, os crentes do presente, e resgata os crentes do futuro. Ou seja, esse sangue, ele tem poder até hoje. Tem pessoas por aí dizendo que o sangue de Jesus não tem nada, não vale nada, mas eu tenho uma notícia boa para você: o sangue de Jesus continua até hoje, limpando, lavando e purificando vidas dos seus pecados. Bendito é o nome do Senhor. Vamos lá então, indo para o final aqui,
Jesus também, ele é encarnado no Novo Testamento. Aquele que criou todas as coisas, ele agora é encarnado no Novo Testamento. Vamos lá então ler, fazer a leitura, João capítulo 1, versículo de número 14. No domingo os leitores vão estar comigo para me ajudar. João capítulo 1, versículo 14. Enquanto eu vou tomar um pouquinho de água aqui, tá bom? Diz assim a Bíblia Sagrada em João, capítulo de número 1, versículo de número 14. Diz assim a Bíblia: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Meus amados, entendam bem isso aqui, isso é muito forte, isso é muito forte, nesta afirmação, porque João capítulo 1 ao 18, que nós chamamos de prólogo, o prólogo atinge o seu clímax. Aqui quebra tudo, quebra o diabo, quebra os incrédulos, porque a revelação que João recebe, por isso que João, o evangelho dele é comparado à águia, porque voa longe, voa alto, e João aqui, a revelação que ele abraça é essa: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Olha que coisa interessante, os contemporâneos de João, eles apregoavam que carne e espírito eram opostos um ao outro. Eles apregoavam isto, e ao apregoarem isto, eles agora diziam que o Jesus divino era totalmente oposto ao Jesus humano. Na primeira carta de João, e eu peço que vocês depois leiam, João vai combater protognósticos e docetistas. Os docetistas, eles vão pregar que não tinha jeito de Jesus, ele ser divino e ser humano, porque eles pregavam o seguinte, que Deus nunca tinha preocupação com, que o que importava era o camarada, ele viver uma vida bacana, uma vida boa. E eles começavam a dizer que não havia condições de ser Deus e ser homem, um era oposto ao outro. Eles queriam pregar que se Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo, isso seria desarmônico. Mas João agora, ele vem sendo bem claro, não, tem harmonia aqui, porque o Verbo que estava com Deus, ele se fez carne, ainda que ele esvazie, mas ele continua Deus. Aleluia. E agora os protognósticos, eles vêm pregando, não tem condição, tem um Jesus lá em cima e aqui embaixo é outro, e João vem dizendo, não, é o mesmo Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. E o que eu acho interessante é que os gregos apregoavam que deuses vinham e visitavam a terra, mas agora João está dizendo
olha, aqueles deuses que vocês apregou, que saíam do céu e visitam a terra, eram mitos, eram lendas. Mas agora eu quero trazer até vocês que há um Deus, que Ele deixou o seu trono de glória, e Ele veio habitar no nosso meio como homem, com um objetivo: nos resgatar das garras de Satanás. E lá na frente Paulo vai escrever, através deste Deus, que também é homem, o Senhor Jesus, a cédula que nos era contrária, ela foi cravada na cruz do Calvário. Ou seja, havia uma nota promissória na mão do nosso adversário, uma dívida que eu e você tínhamos. Jesus vai lá e paga com o seu preciosíssimo sangue vertido lá na cruz do Calvário. Você que puder, glorifique a Deus aí, escreva glória a Deus, dê aleluia, adore a Deus agora escrevendo, mas adore a Deus também na sua casa, porque imagina, o que é a nota promissória? É um título executivo extrajudicial. O que é a nota promissória? Você comprou de alguém e você vai lá no tempo devido, no combinado, dá o dinheiro e resgata essa notinha, essa nota promissória, e agora você não deve mais. É isso que aconteceu conosco. Quando Jesus, Ele vem, vive no meio dos homens, sem pecado, e quando Jesus sofre e morre, e lá na cruz do Calvário, quando Ele grita: Pai, está consumado, ali Ele está resgatando eu e você. Ali Jesus consuma que Ele venceu por mim e por você. É por isso que você tem que permanecer crente. Coronavírus não pode tirar você da presença de Deus. Você não pode estar aqui comigo agora, oh meu Deus, mas Jesus está comigo e está aí com você. Jesus está junto conosco. Você está aí na sua casa orando por mim, orando pelo Bruno, pelo Romeu, pelo Vicente, que nós temos que transmitir para você ficar na sua casa. Mas o que eu acho maravilhoso é que o Jesus que está te guardando aí é o Jesus que está nos guardando aqui. O que eu acho interessante é que o Jesus que eu estou sentindo aqui agora, eu sei que você está sentindo aí agora. Eu sou assembleano, eu sou pentecostal, e não fique preocupado, mas Jesus é aquele que quer te renovar na sua casa agora, é aquele que quer me renovar aqui nesse momento, aleluia. É aquele que está no nosso meio, é esse Jesus, é a Ele que nós servimos. Então Ele foi profetizado no Antigo Testamento. Eu quero, durante um dia desse, trazer para você que até Abraão viu esse Jesus. Até Abraão viu. Jesus é conhecido no Antigo Testamento. Os profetas anunciaram Jesus. Os salmos falam de Jesus. Os cânticos falam de Jesus. Ei, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Satanás sempre trabalhou e lutou contra o homem, porque Satanás sempre soube que a semente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás, foi prometido. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, 1, 2 e 3, diz assim a Bíblia: Deus falando com Abraão: te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser uma bênção. E se você observar, o Senhor, quando está
prometendo isso para Abraão, Deus está dizendo para Abraão: vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Jesus, como homem, ele descende de Abraão, e nós herdamos as bênçãos de Abraão, as bênçãos que ele recebeu. Não é porque nós somos bonzinhos, não, é por causa de Jesus, é por causa de Jesus. Escute bem o que eu vou dizer aqui, com muita angústia no meu coração. O que fizeram no carnaval o ano passado e este ano, colocando um Jesus derrotado, querendo destruir Jesus, ali é uma afronta ao cristianismo, ao judaísmo, e por que não dizer até o islamismo? Sabe por quê? Porque ali afrontou Jesus, afrontou também o nome de Abraão, que é conhecido em todas essas religiões. Mas eu quero dizer para você o seguinte: quando eles fizeram aquilo com Jesus, se alguém pensou que diminuiu Jesus, de maneira alguma, porque a Bíblia já nos havia dito isso, que tentariam escandalizar Jesus, tentariam desfazer de Jesus, mas isto não diminui Jesus em nada, porque Jesus continua sendo detentor de todo o poder nos céus e na terra. Se Jesus quisesse, ali no carnaval, ele acabava com todo mundo que estava ali. Se ele quisesse, ele mandava fogo do céu e destruía todos. Mas Jesus não é igual ao diabo. Jesus dá tempo para as pessoas arrependerem. E eu tenho certeza que pessoas que blasfemaram do nome de Jesus ali, agora com o coronavírus, já estão arrependidos, já estão pedindo a Jesus misericórdia. Mas eu tenho uma notícia boa: eu e você que nos sentimos afrontados naquele dia, a nossa fé só aumentou, a nossa fé só cresceu, porque bem-aventurados somos nós, que quando somos injuriados por causa do nome de Jesus, quando somos perseguidos por causa do nome de Jesus, ali não fez com que a igreja perdesse força, muito pelo contrário, a igreja cresceu mais em fé, por causa do nome de Jesus. Aleluia. Então, para me concluir aqui agora a nossa lição, e já te agradecendo, Jesus, ele como homem, ele sentiu dores, ele sentiu incômodos, lá no jardim do Éden, lá no jardim do Getsemane, ele teve agonia, mas ele não pecou, ele nasceu na plenitude dos tempos. Ou seja, ele como homem, ele veio no tempo certo, o tempo que Deus preparou para que ele viesse. Jesus, ele é chamado do último Adão. A Bíblia diz que o primeiro Adão, ele fracassou no Éden, mas o último Adão, que é Jesus, ele triunfou lá no deserto, ele triunfou lá no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Não, a mesma humanidade que Adão tinha, Jesus também tinha. Só que Adão não venceu, mas Jesus venceu todas as tentações. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele foi vencedor. Dos lábios de Jesus nunca saíram palavras pecaminosas. Os atos de Jesus nunca foram atos pecaminosos. Pastor, mas Jesus foi tentado em tudo, Jesus foi tentado em fama, em poder. Jesus foi tentado em querer fazer demonstração de que ele era Deus. Uma certa feita, os próprios discípulos falam com Jesus. Os filhos de Boanerges: faz igual Elias, manda descer fogo do céu e matar todo mundo. Jesus fala: não, eu vivo para dar vida, e vida com abundância. Esse é o meu Jesus.
Glória a Deus. Esse é o meu Jesus. Olha, meu querido e minha querida, ainda há esperança para nós. Há esperança para mim e para você. Você que é crente, eu termino agora, que a vida não está padronizada dentro do Evangelho, é momento de você voltar para a presença de Deus. Eu não sei se já é o grito do noivo, em Mateus 25, o noivo vem aí, eu não sei, mas é tempo de você voltar para Jesus, é momento de você voltar para Jesus. Então, eu te aguardo hoje no nosso culto. O nosso culto vai ser um culto de 1 hora somente, também será online. Escola dominical nossa, creio que demos para passar parte da lição. Deus te abençoe e que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a Deus para que Deus te dê um domingo abençoado. Tome todos os cuidados que as autoridades têm pedido. Ore por nós. Eu sei que brevemente estaremos juntos aqui reunidos no santo nome de Jesus. Nós vamos agora orar. Eu aqui com os irmãos que estão transmitindo e você da sua casa, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos juntos da escola bíblica. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Que teu nome venha a ser glorificado. Senhor, muito obrigado por ter enviado Jesus. Sabemos que Jesus é Deus, mas sabemos que Jesus também é homem. Ó Deus Todo-Poderoso, nós pedimos ao Senhor também que aumente a fé do teu povo, que a graça, Senhor, esteja sobre o teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe Barbacena. Abençoe Barbacena. Senhor, abençoe as cidades adjacentes. Abençoe Minas. Abençoe o Brasil e o mundo. Senhor, usa, Senhor, a ciência para combater esta praga. Ó Deus, que o nome de Jesus seja glorificado em meio a isso tudo e que a glória do Senhor seja manifesta no nosso meio. Deus abençoe. Beijo no seu coração. Você que gostou, compartilha. Você que gostou, dá um joinha aí agora, dá um glória a Deus, um aleluia, e vai lá e inscreva no nosso YouTube, Assembleia de Deus de Barbacena. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Acho que foi